Agora, nós vamos falar do conectivo sim, então. Eu quero que você preste muita atenção em mim agora. Para tudo que você esteja fazendo, se você está vendo essa aula agora, mexendo no celular, ou então conversando com alguém, alguma coisa, para, porque esse conectivo aqui é o mais importante. Estiver interagindo com alguém, fala aí, ó, espera que daqui a 20 minutos, 30 minutos eu falo com você, porque agora eu preciso me concentrar, porque esse conectivo aqui, as bancas adoram e ele tem muito detalhe para a gente falar. Então, vamos lá. Deixa eu ficar pequeno aqui. Vamos embora. Conectivo se então. É a setinha aí para o lado direito. Uma proposição composta condicional. Falou de condicional ou implicação, mas o condicional aparece mais, tudo bem? É o conectivo se então. Só será falso quando a proposição antecedente, o que é antecedente? Aquela que vem antes, a que vem primeiro, tá? For verdadeira. E a consequente, a que vem depois, for falsa. Então, olha só. Eu quero que você esqueça isso aqui por enquanto. Esquece isso aqui. Esquece. Esquece. Vou até pegar um marca-texto aqui, vermelho, para você não se preocupar com isso. Esquece isso. Eu quero que você olhe para cá. Ó. Você vai olhar para cá. Tá bom? Olha só. Só é falsa quando, olha o que ele fala, quando a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Tudo bem? Então, ela só é falsa quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. De cara, eu já vou te dar o macete mais tradicional que tem dentro do raciocínio lógico. Como esse aqui é o que mais cai, eu vou te explicar já o porquê que isso aqui é falso. Mas já vou te dar um macete. Aqui é o macete clássico da Vera Fischer. Como assim, Felipe? Vera Fischer. Aqui, ó. A Vera Fischer é apenas para você gravar V de Vera, F de Fischer. Gravou a Vera Fischer, que é uma atriz aí muito famosa na televisão brasileira aí, né? É bem conhecida. Vera Fischer, ela é falsa. Vera Fischer dá resultado falso. Tudo bem? Então, esse é apenas um macete para você poder gravar. Vera Fischer, falso. Tá bom? É claro que esse falso não tem nada a ver com a pessoa da Vera Fischer, né? Pelo amor de Deus, isso aqui é só apenas para você lembrar de uma pessoa pública, uma pessoa famosa, para você lembrar que quando aparece V e aparece F, o resultado vai dar falso, o resultado da proposição. Tudo bem? Mas, Felipe, por que isso? Preste atenção. Deixa eu pegar aqui um slide em branco, tudo bem? Vou pegar um slide em branco e você vai fazer o seguinte. Ó, P, Q, qual é a nossa sequência padrão? VV, VF, FV, FF. E o resultado de cada um deles. Olha só, preste atenção. Eu falo assim, muito cuidado. Eu falo assim, ó, se sou um nordestino, se sou nordestino, então sou brasileiro. Olha essa proposição. Se sou nordestino, então sou brasileiro. Aí você vai pensar comigo. A pessoa que é nordestina, automaticamente ela é brasileira? Sim ou não? Sim, claro que sim. Se o cara nasceu no Nordeste, automaticamente ele vai ser brasileiro. É uma relação de causa e consequência. Por isso, uma condicional.
O fato de ser nordestino condiciona, faz com que a pessoa seja brasileira, automaticamente. Agora, tem como a pessoa... Então, ó, se é nordestino, é brasileiro. Então, isso é verdadeiro. Tem como a pessoa ser nordestina, mas não ser brasileiro? Tem como? Não, impossível. Impossível. Não tem como a pessoa nascer no Nordeste e não ser brasileira. Não, impossível isso. Se ela nasceu no Nordeste, ela vai ser brasileira. Tá bom? Então, por isso que V com F dá F. Porque é impossível isso acontecer. É falso isso acontecer. Tá bom? Agora, olha só. Deixa eu pegar a borracha aqui. Tem como a pessoa não ser nordestina? Tem como ela não ser nordestina e ser brasileira? Tem ou não tem? Tem. Ela pode não ser nordestina, mas ser brasileira. Tem como sim. Por que tem como? Porque ela pode ter nascido no Sudeste, ela pode ter nascido no Norte, no Sul, no Centro-Oeste. Sim ou não? Então, a pessoa não ser nordestina, ela pode ser brasileira, que é verdadeiro. Não tem problema. Porque ela pode ter nascido em outras regiões. Concorda? Tem como a pessoa não ser nordestina e não ser brasileira? Tem como? Tem como. Por que tem como? Porque se ela não for nordestina, por quê? Porque ela nasceu na Europa, por exemplo, ela não vai ser brasileira. Então, tem como ela não ser nordestina e não ser brasileira? Sim, desde que ela tenha nascido em outros países. O argentino, por exemplo, o argentino, ele não é nordestino e ele também não é brasileiro. E tá tudo bem. Percebeu? Então, a única que é falsa é essa situação daqui. Porque nessa situação, não tem como o cara ser nordestino e não ser brasileiro. Impossível. Nos outros casos, tem como. Pelo fato de ter como, é verdadeiro. Tá bom? Então, só é falso quando você tem o V de Vera e o F de Fischer. Tudo bem? Então, muito importante você gravar isso. O sim, então, ele só é falso quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Tá ok? Beleza. Agora, olha só. O que é importante te mostrar é o seguinte. Deixa eu agora apagar aqui. Deixa eu apagar. E pior que eu acabei descartar e acabou ficando... Poxa, eu botei para gravar. Deixa eu repetir essa coluna aqui, porque acabou gravando aqui esse rabisco que eu fiz. Mas não tem problema não, tá bom? Eu vou repetir essa coluna daqui. Eu vou repetir essa daqui. Eu vou fazer o seguinte. Como aqui ficou rabiscado, deixa eu voltar aqui. Uma tela em branco. Olha só. P e Q. Vamos pegar, por exemplo, o conectivo... Vamos pegar o conectivo E. Só para ilustrar agora. Tá bom? Vamos pegar o E. Se eu pego V com V, a gente já viu que dá V. Se eu pegar V com F, vai dar F. F com V, vai dar F. E F com F, vai dar F. Porque nós vimos que o conectivo E só é verdade quando tudo é verdade. Aí, olha que interessante. Eu estou pegando o P e Q. Se eu trocar a ordem, se eu colocar assim, Q e depois P. Tá bom? Se eu botar Q e depois P. Deixa eu apagar aqui. Eu vou trocar a ordem. Então, aqui, ó, eu fiz assim.
Deixa eu recapitular. Eu fiz assim. Primeiro era o P de pato, depois o Q de queijo. Então, eu estou seguindo a ordem, tá? Então, ó, V com V é V. V com F é F. F com V é F. F com F é F. Agora eu vou trocar. Eu vou colocar assim. Eu vou colocar o Q na frente e o P depois. Agora vai ser o Q de queijo primeiro. Então, ó, V com V é V. F com V é V. F com V é F. Porque o V só é V, o E só é V, quando tudo é V. V com F é F. E F com F é F. Olha para isso aqui e olha para isso aqui. A ordem mudou? Não. O resultado, na verdade, você trocou a ordem deles, tá vendo? Você trocou a ordem, mas o resultado final deu o mesmo. V, F, F, F. Na matemática, se você fizer isso com a continha de mais, também dá o mesmo resultado, não é? 3 mais 5 ou 5 mais 3 é a mesma coisa. Se você fizer com a continha de vezes, também. 3 vezes 5, 5 vezes 3, dá o mesmo resultado. Isso nós chamamos de propriedade da comutativa. O que é a propriedade da comutativa? A propriedade da comutativa, ela diz que se você trocar a ordem, você não altera o resultado. A continha de menos, ela atende à propriedade da comutativa? Não, porque se você faz 5 menos 3, dá 2. Só que 3 menos 5 dá menos 2. São coisas diferentes. Concorda? Então, você não pode trocar a ordem na comutativa. Aqui no raciocínio, você não pode trocar a ordem na continha de menos. Então, ela não é comutativa. Tá bom? Comutativa é quando troca a ordem e não altera o resultado. Muita gente fala assim, a ordem dos fatores não altera o produto, não é? Porque fator e produto são nomes que a gente dá para a continha de vezes. E tá certo. 3 vezes 5, 5 vezes 3, se eu trocar os fatores, quem são os fatores? 3 e 5. Se eu trocar os fatores, não vai alterar o produto. O que é produto? É o resultado da multiplicação. Tá bom? Agora, aqui, no E, se você trocar a ordem, não altera o resultado. No OU, também não. No OU, também não. Mas tem um conectivo que ele não é comutativo. Que conectivo é esse? O se então. Tá bom? Por que o se então não é? Deixa eu apagar aqui. Deixa eu apagar. Ó, deixa eu apagar. Por que ele não é? Porque, olha só. Se então. Se eu for do P de pato para o Q de queijo, eu vou olhar assim, ó. V com V é V. Vera Fischer é falso. F com V é V. F com F é V. Se eu coloco do Q de queijo para o P de pato, olha a seta. A seta, ela está indo do Q de queijo para o P de pato. Então, agora é ao contrário. Ó, agora, a seta, ela sai do Q e vai para o P de pato. Ela sai do Q e vai para o P. Eu tenho que obedecer a ordem que a tabela está pedindo. Então, aqui, ó, a ordem que eu vou olhar agora é assim, ó. Felipe, como é que eu vou saber a ordem? Bom, se ele colocou o P na frente e depois o Q, você vai olhar nesse sentido. Aí você vai olhar do P para o Q, porque a questão está pedindo do P de pato para o Q de queijo. Se ele pede do Q de queijo para o P de pato,
Aí você vai olhar nesse sentido daqui. Aí você vai olhar assim, ó. Ó o olhinho, daqui para lá, daqui para lá, daqui para lá. Beleza? Então, ó, V com V é V. Aqui, F com V. Já não é mais a Vera Fischer, porque aqui, ó, o F veio na frente. F com V é V. Agora aqui, Vera Fischer. Vera Fischer é falso. E F com F é verdadeiro. Olha para essa sequência e olha para essa sequência. São ou não são diferentes? São. Ó, aqui é diferente e aqui é diferente. Logo, anota aí, embora mais na frente do nosso curso, nós vamos falar sobre isso também, tá bom? Mas já anota. O se, então, é um único conectivo que não é comutativo. O se, então, é um único conectivo que não é comutativo. Se você mudar a ordem, não é a mesma coisa. Quer ver? Exemplo, se eu digo assim, se sou brasileiro, então gosto de futebol. O que eu estou dizendo aqui? Que os brasileiros gostam de futebol. Então, se uma pessoa é brasileira, então ela vai gostar de futebol. É diferente de dizer se gosta de futebol, então é brasileira. São coisas diferentes. Por quê? No de cima está dizendo que todos os brasileiros gostam de futebol. Nessa aqui de cima, eu posso ter pessoas de outros países que gostam de futebol? Posso. Porque o que está dizendo aqui em cima é que os brasileiros gostam de futebol. Nada impede de outros países, as pessoas que nasceram em outros países, gostar também. Nada impede. Agora, aqui de baixo está dizendo que todos que gostam de futebol são brasileiros. Então, nessa aqui, impede que pessoas de outros países gostem de futebol. Porque todos que gostam de futebol serão brasileiros. Tá bom? Então, são coisas diferentes. Se você trocar a ordem, muda o resultado. No E, te dou uma bola e um boneco. Te dou um boneco e uma bola. É a mesma coisa. Vou ao cinema ou ao teatro. Vou ao teatro ou ao cinema. É a mesma coisa. Porque o e, o ou, se eu trocar a ordem, tanto faz. Ou sou professor ou sou servidor. Ou sou servidor ou sou professor. É a mesma coisa. Agora, o se, então, eu não posso trocar a ordem. O exemplo do nordestino. Se sou nordestino, então sou brasileiro. É diferente de dizer, se sou brasileiro, então sou nordestino. São coisas bem diferentes, tá bom? Porque se sou brasileiro, eu não posso afirmar que eu sou nordestino, porque eu posso ter nascido em outras regiões, não é isso? Então, muito cuidado com isso aqui, tá bom? Beleza. Nós vimos que existem expressões que fazem papel do e, o mas, porém, todavia. Existem expressões também que fazem papel do se, então. E aqui tem várias palavras que fazem papel do se, então. Eu trouxe para você as principais palavras. São todas? Não, são as principais. O que você tem que observar é a relação de causa e consequência. Sempre o se, então, ele vai trazer uma relação de causa e consequência. Sempre. E existem algumas palavras que fazem isso. Por exemplo, quem estuda, vírgula, passa. Você concorda que estudar faz com que a pessoa passe? Então, é uma relação de causa e consequência. Então, esse quem, ele faz papel do se e a vírgula do então.
Isso significa, se estuda, então passa. Tá bom? Todo carioca gosta de praia. Quando eu digo todo carioca gosta de praia, esse todo, dentro dele, ele está escondendo o se então. Todo carioca gosta de praia. O que eu quero dizer com isso? Se é carioca, então gosta de praia. Tudo bem? Então, o quem, o todo, são palavras que fazem papel do conectivo se então. Quando chove, vírgula, não corro. Quando chove, vírgula, não corro. Eu estou dizendo, se chove, então a vírgula, muitas das vezes, ela esconde o então. O português, se eu não me engano, ele fala que isso é elipse. É quando a vírgula está escondendo uma palavra, né? Você está substituindo uma palavra pela vírgula. Então, se chove, então não corro. Agora, olha essa última aqui. Essa última é interessante. Não ganho dinheiro, pois não trabalho. Por que esse pois aqui eu coloquei um asterisco? Porque ele é o se então, mas ele inverte. O se então, normalmente, no se então, normalmente, primeiro vem a causa e depois vem a consequência. Primeiro a causa, depois a consequência. O pois, ele inverte. Olha essa proposição. Não ganho dinheiro, pois não trabalho. Repara que a causa, ela agora veio lá no final. A causa de não trabalhar gera uma consequência de não ganhar dinheiro. Então, isso aqui significa o seguinte. Deixa eu sair da tela para não atrapalhar. Se não trabalho, então não ganho dinheiro. Se não trabalho, então não ganho dinheiro. Esse segundo aqui é a causa e esse primeiro é a consequência. Então, o pois, ele inverte. A consequência vem primeiro, a causa vem depois. Tudo bem? Então, o pois, ele traz o conectivo se então? Traz. Só que ele traz invertido. Primeiro a causa, depois a consequência. Beleza. Olha essa questãozinha número 8. Deixa eu voltar para a tela. Quem pode mais, vírgula, chora menos. O que ele quer dizer? O quem e a vírgula. Ele quer dizer que se pode mais, então chora menos. E ele diz, do ponto de vista da lógica sentencial, que é a lógica proposicional, que é o que nós estamos estudando, a proposição P é equivalente a se pode mais, vírgula, a vírgula fazendo o papel de então. O indivíduo chora menos. Exatamente isso. Ele só acrescentou a palavra indivíduo, porque se chora aí, né, está implícito que ele está falando de uma pessoa, né, de um indivíduo. Então, se a pessoa, o indivíduo, pode mais, então chora menos. Tudo bem? Então, eu só trouxe para te mostrar que o quem, ele pode fazer papel do conectivo se, então. Tá bom? Então, o quem, quando, pois, todo, são palavras que implicitamente traz a semântica do se, então. Tranquilo? Beleza. Agora, olha a questão 9. Presta atenção, presta atenção. Questionados sobre a falta ao trabalho no dia anterior, 3 funcionários do Ministério das Relações Exteriores prestaram os seguintes depoimentos. Aí ele colocou, o Aristeu, se Boris faltou, então Selimar compareceu. Vamos separar? Boris faltou é a primeira. Selimar compareceu é a segunda.
Felipe, a primeira que está ali em vermelho é verdadeiro ou falso? Não sei. A segunda é verdadeiro ou falso? Não sei. Vamos continuar lendo a questão. Aristeu compareceu, não sei se o Aristeu compareceu, e Selimar faltou. Selimar faltou é a segunda. O conectivo que foi usado na primeira parte foi o se então, e na segunda parte foi o e. Aí vem o Selimar. Com certeza eu compareci, mas nós já sabemos que o mais é o conectivo e. Pelo menos um dos outros dois faltou. Então, ó, com certeza eu compareci, ele está falando do Selimar, não é? É o Selimar que compareceu. E pelo menos um dos outros dois faltou, é a segunda. Aí repara, olha a informação que eu precisava. Olha a informação que eu precisava. Admitindo que os três compareceram. A questão me deu a informação que os três compareceram. Isso significa que fulano compareceu, é verdadeiro. Fulano faltou, é falso. Porque os três compareceram. Tudo bem? Então vamos lá. Boris faltou, é falso. Porque os três compareceram. Selimar compareceu, é verdadeiro. Qual conectivo ele usou? Se então. Vamos lembrar da tabela do se então. A tabela do se então diz: só é falso na Vera Fischer. Mas aqui não é Vera Fischer. Aqui é Fischer Vera. Aqui é F com V. F com V dá V. Aristeu compareceu, verdadeiro. Selimar faltou, falso. Ninguém faltou. Conectivo E. Qual é a lei do conectivo E? Só é verdade quando tudo é verdade. Só que essa segunda foi falsa. Então o resultado é falso. Então o Aristeu falou a verdade. O Boris mentiu. Falou uma falsidade. Aí vem o Selimar. Com certeza eu compareci. O Selimar compareceu. Verdadeiro. Mas, ou seja, pelo menos um dos outros dois faltou. Não, ninguém faltou. O conectivo E só é verdade quando as duas são verdades. Só que essa segunda foi falsa. Então o resultado é falso. Tudo bem? Então significa que o Aristeu falou a verdade, o Boris mentiu e o Selimar mentiu. Logo, o único que falou a verdade foi o Aristeu. Por isso, gabarito, letra D de Deus. Apenas o Aristeu falou a verdade. Tranquilo? Beleza. Beleza. Para finalizar o estudo do se então, porque tem muito detalhe o se então, né? Para finalizar o estudo do se então, tem outra expressão que é equivalente ao se então. Nós já vimos que equivalente ao se então, nós temos quem? Nós temos o todo, o quem, o quando, o pois, com a ressalva que nós fizemos, que o pois ele inverte a causa e consequência. São expressões que aparecem em prova e fazem papel do se então. Outra expressão que aparece em prova e faz papel do se então é quando aparece condição necessária e condição suficiente. Então, muito cuidado. Quando aparece condição necessária e condição suficiente, e não ou, né? Um ou outro, nós estamos falando do conectivo se então. Presta atenção porque isso aqui, muita gente se enrola e eu vou te dar um macete para você não errar. Então, condição necessária, condição suficiente. Você fala, opa, o cara está falando do conectivo se então. Tá bom? Aí presta atenção no seguinte. Quando eu digo assim, vamos voltar àquele exemplo do nordestino. Se sou nordestino, então sou brasileiro.
o que a banca pode fazer para te enrolar? Em vez dela dar isso aqui, ela pode dar isso de uma outra maneira, de uma maneira escrita de modo diferente, vamos dizer assim. E como ele pode escrever isso aqui? De duas maneiras, para tentar dificultar a questão para você. Vamos pensar assim, o fato de ser nordestino, se você conhece uma pessoa, ela fala, eu sou nordestino, eu nasci no Nordeste, precisa de mais alguma coisa para você afirmar que ela é brasileira? Não. Só o fato de ser nordestino já é suficiente para você afirmar que ela é brasileira. Concorda? Por isso, a questão pode falar assim, ó, ser é igual a dizer ser nordestino é suficiente para ser brasileiro. Se ele diz ser nordestino é suficiente para ser brasileiro, ele está dizendo para você que se sou nordestino ou quem é nordestino, então é brasileiro. Então, são expressões equivalentes. Felipe, como é que eu vou decorar isso? Tem um macete. Olha só. Como é que você vai decorar? Olha o macete. Repara que suficiente não começa com a letra S? Começa. E o se também. Então, isso significa que sempre a primeira parte, ela não vem logo depois do se, que começa com S. Então, a primeira parte, ela sempre vai ser suficiente para a segunda parte, porque ela está perto do se, que começa com S, e suficiente também começa com S. Então, a primeira é suficiente para a segunda. É o contrário, né? A primeira, ela é suficiente para a segunda. Agora, quem é nordestino, aliás, quem é brasileiro é suficiente? Eu chego para você e falo assim, eu sou brasileiro. Só com essa informação, você pode dizer que eu sou nordestino? Não. Porque eu posso ser brasileiro e ter nascido no Sudeste, no Norte, no Sul, no Centro-Oeste. Concorda? Então, ser brasileiro, ser nordestino não é... Desculpa. Ser brasileiro não é suficiente para ser nordestino. Mas é necessário. Ser brasileiro é necessário acontecer se a pessoa é nordestino. Então, a prova pode vir assim, ó. Ser brasileiro é necessário para ser nordestino. Felipe, então, resumo. O que eu tenho que saber? Que a primeira, ela é suficiente para a segunda. E a segunda, ela é necessária para a primeira. Exato. E tem alguma coisa que eu posso lembrar disso na hora da prova? Sim. A segunda, ela não está depois do então. O então não tem um N aqui, ó. O N de necessário. Então, para você memorizar, o se começa com S. Então, a primeira que está perto do se, ela é suficiente, começa com S. A segunda, ela está depois do então. Tem um N no então. N de necessário, tá bom? Então, a segunda é necessário. Olha o outro exemplo aqui. Se Carlos é pernambucano, então é brasileiro. Como é que eu posso escrever isso? Carlos ser pernambucano, ó, Carlos ser pernambucano não está perto do se? Se, S de suficiente. Então, ser pernambucano é suficiente para ser brasileiro. Ou, como é que isso pode aparecer na questão? Ser brasileiro é
necessário, porque ser brasileiro está depois do então. O N do então é o N do necessário. Então aqui, ó, ser brasileiro é condição necessária para ele ser pernambucano. Na prova, olha o que ele vai fazer. Se o dia está bonito, então não chove. Desse modo, aí quando você passa o olho na alternativa, necessário, suficiente, aí o que você faz? Ah, peraí. Se. O se começa com S. Então, essa primeira aqui, ela é suficiente para a segunda. Então, o que eu vou buscar na alternativa? O dia estar bonito, ó, o dia estar bonito é condição suficiente para não chover. E, Felipe, mas não tem isso na alternativa. Tudo bem. Vamos ver a outra possibilidade? A outra possibilidade é a volta. A volta, ó, N de necessário. Então, qual é a outra possibilidade? Não chover, que é a segunda, é condição necessária para o dia, deixa eu sair da tela, para o dia estar bonito. Aqui, ó, não chover é condição necessária para o dia estar bonito. É exatamente o que ele colocou aqui. Mas, Felipe, eu tenho essas duas possibilidades aqui? Sim. E se tiver as duas na alternativa? A questão está errada, porque as duas estão certas. A banca vai escolher uma das duas para ser o gabarito. As duas não podem estar, tá bom? Então, deixa eu ficar grande aqui. Conectivo se então. Se então. Só é falso na Vera Fischer. Tá bom? Só é falso na Vera Fischer. Conectivo se então. Ele não admite troca de posição. Beleza. Outras palavras que representam o conectivo se então. Quando, pois, quem, todo. Tá bom? Outras expressões também que representam se então. Condição necessária e suficiente. A primeira, ela é suficiente para a segunda. E a segunda é necessária para a primeira. Tá bom? Suficiente, S de si. Então, o si não vem na frente? Então, a que vem na frente, ela é suficiente. A que vem depois, ela é necessária. N de necessário, porque está depois do então, que tem um N. Tudo bem? Então, são expressões que representam o conectivo se então. Beleza? Então, vamos fechar esse bloco no conectivo se então e depois a gente vai falar do último bloco dos conectivos, que é o bloco do se somente se, para a gente fechar essa parte dos conectivos lógicos.